Mas isto sim significa que o show is everywhere. Isto significa aquilo que temos falado nesta última hora, que é o programa continua e vocês podem fazer um teste, podem fazer uma entrevista de emprego e saber se seriam aceitos na agência da Mad Men. Como é que eu ficaria, qual será o meu estilo na época de ouro da publicidade se eu tivesse que me vestir? E se eu for ao blog, tudo aquilo que eu posso ler, isto sim é pensar uma história que está a acontecer em vários espaços, a vários tempos, de formas diferentes, mas que alguns de nós que veem o blog e viram o episódio, perceberam um pouco mais deste episódio. Alguns que saíram daqui e foram ao mural do Facebook e partilharam e falaram deste episódio, souberam um pouco mais dessa história e ampliaram essa história. Os que foram fazer uma entrevista de emprego na aplicação mobile experimentaram um pouco mais dessa história. Esta noção da ubiquidade, que não é igual para todos, o mural de Facebook não é igual para todos, mas todos têm lá um pedaço da história. Isso é que é importante para nós. E por último, aquilo que tem sido o último jargão, agora vem outro, e daqui a 2 ou 3 ou 4 anos virá outro, mas o que tinha sido o jargão, que era o cross-media, os programas de televisão deviam ser distribuídos em multiplataforma, e isto é importante, porque até aqui a noção de cross-media era que, sim senhor, nós temos que ter o programa e depois, pensamos o programa os 25 minutos, e depois, bora lá cortar pedaços do programa ou o próprio programa e redistribuí-los, sem pensar no contexto que vem a seguir, mas aproveitando canais de distribuição e colocar no site, colocar no Facebook, colocar no YouTube, mas é apenas uma redistribuição. O que de facto hoje começa a ser refletido e pensado é a noção de transmídia, ou seja, voltando àquele slide do Dexter, certo, temos um programa de televisão, mas também temos um perfil e um jogo em que as personagens têm uma vida própria que complementa esta história. Temos provavelmente uma banda desenhada que fala de uma narrativa paralela, como é que chegámos até aqui, e não sei se se lembram, quem via o Justiceiro, houve um célebre episódio que é o filme, o que é que deu origem ao Justiceiro, que na altura, nos anos 90, se não me engano, ao final dos anos 80, que deu origem depois a uma data de entusiasmo, vamos todos saber como é que surgiu o carro, vai ser explicado como é que surgiu o carro, e lá estava, como é que o carro tinha sido criado. Partilhando aqui um gráfico que define o que é esta noção de transmídia. Significa que até aqui pensávamos vamos tentar remediar isto e contar a história em várias peças que no fundo são a mesma peça mas mal amanhada. Outra coisa é esta noção de transmídia, ou seja, o filme, o jogo, o livro, outro episódio, todos juntos contam a mesma história que encaixa na perfeição. Ou seja, apesar de eu estar a escrever uma coisa no blog da personagem, ou no fórum, ou na wiki, isto não está à margem do que faz parte de todo o universo. Não é à toa que muitos dos fanáticos da BD dizem não, isso não faz sentido, porque essa BD que saiu, nessa BD, o pai dele é contado como se fosse um alcoólico, não faz sentido, não é assim. Esse tipo não percebe da personagem, e aquilo é muito criticado na altura, porque aquilo não faz sentido de acordo com tudo o que foi escrito daquele super-herói. E a mesma coisa quando acontecia com o Lost. Mas o que é que de facto existe? E havia algumas coisas que não faziam sentido e, portanto, não estavam a ser devidamente acompanhadas pela equipa. O que faz sentido é quando tudo bate certo. É quando o que está a ser escrito, partilhado, narrado numa plataforma, noutra e noutra, faz tudo parte de um conteúdo, de um programa, de uma história, que no fundo, se um de nós, pelo menos, não tivesse mais nada que fazer e visse tudo aquilo, chegaria ao fim e tudo fazia sentido. E sem esquecer um conceito importante, que é nada disto é repetitivo, ou seja, uma coisa é eu colocar um programa na televisão e amanhã coloco cross-media no blog. É a mesma coisa, não me acrescenta rigorosamente nada. Outra coisa é o que eu coloco na televisão, mas o que eu coloco depois no blog traz um pouco mais da história do que aquela que eu vi ontem. Ou seja, se eu vir duas peças, eu tenho mais informação, eu sei mais do que está em volta daquela história do que quem só viu uma. Outra coisa é isto, que é provavelmente eu vou lá ver e aquilo não diz mais nada, é apenas uma versão cortada e os 5 minutos passaram a 3. É como vermos um programa que foi dado em direto, teve 3 horas e de repente passa no dia seguinte à tarde, só que em vez de ter 3 horas tem 1h30, mas não é nada mais do que eu vi ontem, simplesmente é mais curto. Isto sim, traz-vos uma mais-valia e por isto vocês vão ver mais.
Aquilo que para nós cada vez é mais um sentido de missão e de paixão é isto, ou seja, a nova televisão, aquilo que a Marie-José Sampati dizia, aquilo que é a Fênix renascida, aquilo que nós sentimos que a televisão está a permitir hoje em dia, não é o espectador passivo e sentado e que vê um programa e não, ok, gosta do programa, mas não, o que nós sentimos que é de facto um desafio e um estímulo é isto, é que aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós fazemos é visto por vocês, mas não é visto no sentido passivo. É que vos emociona e que vos leva a agir e que vos leva a partilhar e que vos leva a conversar e que vos leva a instigar outros, tu tens que ver aquilo. Até mesmo a que defenda o conteúdo, como aconteceu no último a sair, e que sejam criadas páginas de defesa do programa, em que seja dito isto é um bom programa, em que sejam feitas petições e que se diga, por favor, continuem e tragam mais uma série. E obviamente aquilo que, por oposição, continua a ser um ponto em comum, seja a televisão 0.0, 1.0, 2.0, é que há uma coisa que está sempre presente em todas, é aquilo que nos emociona na televisão, lato sensu, são as emoções e são os grandes momentos, são momentos que nós guardamos. É aquilo que eu, se vos perguntasse agora, vocês iam recordar que se lembram quando viam em vossa casa, na vossa sala, o programa A. É aquele momento que viram ontem à noite ou a semana passada que ainda guardam. É aquele momento que, quando acaba, vocês vão imediatamente ao YouTube, pode ser que alguém já tenha colocado aquele clipe outra vez. E é por isso que eu gostava de vos deixar um clipe que sintetiza muito aquilo que, para quem está deste lado, a produzir, a escrever histórias, a oferecê-las ao público, é, no fundo, uma boa metáfora. Apesar de ser um anúncio publicitário. Para nós, cada história que fazemos, no fundo, é esta ansiedade que temos sempre quando ela vai estrear. Espero que eles gostem. Obrigado. Bem, eu peço desculpa, não apresentei o Ricardo de início.